O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 42 e 43, nos diz o seguinte, e eu quero que você preste atenção. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus amados, não somente nesta passagem que eu acabei de ler, mas também, inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a igreja de Jerusalém, ela nasceu amparada, consubstanciada na verdade, ou seja, nos escritos sagrados, na palavra de Deus. A igreja, essa igreja apostólica, ela começou com um derramamento do Espírito. Na sequência veio a pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes, dos novos convertidos em Cristo Jesus na doutrina dos apóstolos. E esta doutrina dos apóstolos é um inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo que hoje, nos nossos dias, é preservado no Novo Testamento. Aliás, John Stott disse certa vez que a igreja apostólica era uma igreja que aprendia, uma igreja voltada ao ensino da palavra de Deus. Com isso, nós logo deduzimos que o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo de Deus são incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade, conforme João 16:13. O Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus ao quê? A se submeter, a submeter-se à palavra do Senhor, que é, conforme nós sabemos e vemos em João 17:17, é a verdade. Porém, ao longo da história, houve muitos desvios da verdade. Inclusive, apenas a título exemplificativo, tiveram as heresias da Idade Média, ou seja, a ortodoxia sem piedade. Temos também o pietismo, ou seja, piedade sem ortodoxia. Teve também o movimento liberal oriundo do iluminismo, lá do século XVIII, XIX, onde a razão ela é posta acima da revelação. E mais, algo mais recente na nossa geração, que está tão presente nos nossos dias, o neopentecostalismo, o movimento neopentecostal, onde a experiência é posta acima da revelação, gerando com isso um excesso, de misticismo, um misticismo exacerbado. Contudo, Deus tem um compromisso e zelo pela palavra, afinal ele é a própria palavra. Uma igreja fiel não pode comercializar ou negociar a palavra a fim de agradar e satisfazer o povo em detrimento do evangelho de Cristo. E é fato, meus amados, como bem destacado, maravilhosamente destacado, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como bem destacado pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que Paulo disse: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou prazeres, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas ou a mitos. E eu pergunto a vocês, por que as pessoas não suportarão uma sã doutrina? Isso é muito fácil e simples de responder. Sabe por quê? Porque elas estão sendo lentamente programadas pela sociedade do lado de fora e por ensinos enganosos do lado de dentro da igreja a mudarem os seus valores e forma de pensar. Meus amados, eu rogo a vocês, eu clamo a vocês que vocês tenham uma consciência em Cristo. A mensagem transformadora do Evangelho Salvador chama a uma mudança de mentalidade, sem nos moldar aos padrões deste mundo, pois somente assim, eu quero enfatizar, somente assim,
seremos capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas enfim, não há mudança de comportamento sem mudança de valores. Nós só deixamos de estar nos moldes deste mundo quando permitimos que a revelação objetiva de Deus, ou seja, a sua palavra, o nosso guia supremo de valores celestiais, nos coloque nos moldes divinos. Portanto, como já dizia o salmista no capítulo 119, versículo 11, que possamos, Senhor, guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa é a minha mensagem para você hoje.